Olá, galera do bem, tudo bom com vocês? Aqui é mais uma vez o professor José Filho falando para vocês da nossa disciplina de métodos quantitativos e qualitativos. Hoje vocês não vão ver o meu rostinho aqui, vai ser só mesmo a minha voz e a nossa telinha, tá bom? Acho que assim a gente fica mais centralizado aqui, sem desvios de atenção. Bom, essa aula ela é para é, compor aquelas aulas gravadas, né, aquelas aulas à distância que é preciso ter no nosso curso. E hoje a gente vai aprender a encontrar moda, média, mediana, variância e desvio padrão, beleza? Já tivemos uma aula dessa aí na sala, tá bom? Aqueles que estavam na sala é, puderam ver mais ou menos como é que faz, já tem mais ou menos uma noção, tá bom? Quem não participou da aula presencial vai ver aqui pelo vídeo como é que faz. Bem, essa planilha que eu construí aqui pra gente é uma ferramenta que ajuda a simular uma pesquisa. Então eu pedi ela aqui para me oferecer alguns números e nesse caso aqui eu tenho é, alguns valores aqui, olha, nessa tabelinha, nessa parte aqui de baixo, que nos ajudarão a encontrar esses valores da moda, média, mediana, variância e desvio padrão aqui. A nossa tarefa será tentar encontrar os valores que o computador colocar aqui para nós, tá bom? Porque o computador faz rapidinho, né? Hoje em dia é tudo muito fácil no computador, mas como vamos dizer assim, requisito básico, né, para a disciplina de vocês, vocês também precisam aprender a fazer isso é, manualmente ou até mesmo usando uma máquina, né? Mas é importante entender o conceito e como se faz, beleza? Bom, então nesse sentido aqui, ó, eu vou pedir ele para analisar esses dados para nós. Quando ele analisar os dados, ele vai preencher aqui, ó, já preencheu na verdade, ó. Ele está dizendo para mim que a média é 6, a mediana também é 6, a variância é 7,43 e o desvio padrão é de 2,73. E a moda, eu vou verificar aqui qual é a moda agora. A moda é 9, tá bom? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar o processo por aquilo que é mais fácil. Por essa ideia aqui da moda, tá bom? Então esse vai ser o nosso primeiro alvo. Eu vou destacar ele aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui uma corzinha bem bacana, vou colocar um vermelho para nós, ok? Então nesse vermelho aqui, vamos trabalhar a ideia de mediana, olha, ó, de moda. É o primeiro item da nossa lista a ser desempenhado. Então a gente vai explicar para vocês o que é a moda aqui agora. Bom, uma moda, se eu olho aqui no meu grupo de valores, olha só, eu estou olhando para esse grupo de valores aqui, ó. Certo? Então esse grupo de valores aí é o meu grupo de dados. E a moda é aquilo que aparece mais vezes. Observe que aqui já está destacado o 9 apareceu uma vez, mais uma vez, duas vezes. Nenhum outro dos números apareceu essa quantidade de vezes, tá bom? Então aquele valor que aparecer mais vezes é a moda, tá bom? Então nesse sentido aqui, nós podemos dizer o quê? Que a moda da nossa distribuição de dados, ela é o valor 9, tá bom? Então já está organizado. Agora vamos entender como é que se faz a mediana. Vamos começar pela mediana logo aqui. Beleza. A mediana, pessoal, está dizendo que é 6. Vamos descobrir por que é 6. Para nós encontrarmos a mediana, nós vamos ter que colocar esses nossos dados em ordem, tá bom? Ordem crescente, ordem decrescente, não importa. Vocês aqui vão dizer por onde seguir. Eu vou fazer de um modo não tradicional. Vou fazer a organização de modo decrescente, tá certo? Então, de modo decrescente, eu começaria pelo maior deles. Então, é o 9. O 9 apareceu duas vezes, então é 9, 9,
O próximo vai ser quem? O 8. Depois vem o 6. Logo em seguida vem o 5. Depois vem o 4. E por último vem o 1. Olha só. Saímos desse modo aqui de tabela e passamos para o modo de linha. Para essa ideia de colocar em ordem, crescente ou decrescente, é para nós visualizarmos a mediana, tá ok? Então, o que é a mediana, na verdade? A mediana é você deixar, então vamos falar assim, deixar aqui um valor no centro da distribuição. Observe que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores na minha lista. Esses 7 valores aqui, então, se eu dividir ele no meio, vai ficar 3 valores para um lado, 3 para o outro. Olha só, vamos riscar isso aqui. Veja, esses três valores aqui mais para a esquerda são os valores maiores. Aí eu vou para o outro lado agora e deixo 3 valores também para a direita. E sobrou exatamente alguém aqui no meio, tá bom? Sobrou alguém aqui no meio. Então, nesse caso, nós teremos o que aqui? O valor da mediana, tá? Então, mediana, a definição de mediana é o que? É um valor que está no centro, né, dos dados. Quando você divide ali metade dos dados, você vai separar os grupos iguais para a lateral esquerda e para a lateral direita. Se sobrar alguém no meio, é a mediana. Se a quantidade de valores for par, vai sobrar, então não vai sobrar ninguém no meio, tá bom? Aí vocês tiram a média dos dois que estão mais no centro. Vamos ver se depois a gente consegue fazer uma aula, uma gravação com uma quantidade par de dados. Beleza, pois então já está mostrado aqui o que é a mediana e por que ela vale 6, ok? Deixa eu colocar o nomezinho dela aqui então. Essa aqui é a mediana. Vamos agora então tentar encontrar a média, tá bom? Vamos colocar aqui, deixar o padrãozinho bonitinho. Vamos colocar aqui a média. O que é essa média? Todos vocês sabem o que é a média. Já trabalharam com média há muitos anos, sabem muito bem. Então a média é você somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores que foram somados. Então aqui no caso, como são poucos dados, eu vou fazer literalmente. A média, pessoal, ela costuma ser chamada de... Deixa eu colocar aqui o símbolo natural da média. Ela é esse símbolozinho aqui, ó, x barra. Tá bom? Isso é o símbolo natural da média. Então a gente vai fazer o que? Vamos somar esses valores aqui. Vai ser 9 mais 9 mais 8 mais 6 mais 5 mais 4 mais 1. Dividido por 7, porque nós fizemos aqui uma soma de 7 números. Certo? Bom, sendo assim, vamos ver o que vai dar de resultado nisso daqui. Vamos somar. Esse 9 aqui, esse primeiro 9 somado com esse último 1, deixa eu colocar uma cor diferente para ajudar vocês a se localizarem aqui. Vamos de azul. Pronto. Olha, esse 9 junto com esse 1 dá 10, certo? Esse 4 junto com esse 6 dá mais 10, então já temos 20. Esse 9 junto com o 20 fica 29. 29 mais 1 do 4 aqui, do 5 fica 30. 30 mais 4, 34. Aí já morreu o 5. 34 mais 8 vai dar quanto? 42. Dividido por 7. E 42 dividido por 7 é 6. Porque 6 vezes 7 é 42. Pronto. Já temos aqui, ó, o valor da média. Pronto, está explicado ali o porquê que a média é 6. Joinha?
Bom, então esses três são os três mais fáceis de encontrar, tá bom? São chamados de medidas de centralidade. São aqueles valores que podem representar, vamos dizer assim, representar bem esses dados. Então a moda diz qual é o que repetiu mais dentro da nossa distribuição de dados. A mediana indica quem está no centro da distribuição. E a média é como se fosse um número que pudesse substituir todos os outros sem afetar a própria média, no caso, né? Bem, então agora falta a variância e o desvio padrão. Para encontrar a variância e o desvio padrão, nós vamos fazer o seguinte: eu vou limpar essa telinha aqui, ou limpar não, eu vou fazer ela andar um pouquinho aqui acima. Pronto. Vou apagar essas setinhas ali. Pronto. Ó, vamos apagar isso daqui para ficar bem bonitinho. Pronto. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos entender a ideia de variância. O conceito de variância precisa muito de um conceito chamado de desvios, tá bom? Então vamos entender o que é um desvio aqui. Deixa eu colocar aqui no nosso azulzinho mesmo. Então, um desvio é a distância que cada um dos elementos está da média. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para vocês relembrarem quais são os elementos. Deixa eu apagar bem aqui esse montão de risquinhos aqui. Já está gravado mesmo. Vamos apagar eles aqui para a gente aproveitar a tela. Bom? E aí vocês vão entender certinho o que é um desvio. Como o próprio nome já fala, então a ideia de desvio seria encontrar qual é a distância que cada um desses números estão da média, tá bom? Vamos ordenar esses dados bem aqui para ficar numa posição melhor, beleza? Então tá, olha só. Calculamos a média aqui agora há pouco e nós tínhamos ali uma média igual a 6. Eu vou deixar registrada essa média 6 e colocar bem aqui assim, olha. A nossa média é 6. Deixa ela aqui no cantinho. Joia? Deixei essa média guardadinha e vamos já concluir. Muito bem. Com essa ideia da média já construída, vamos agora precisar entender a ideia de desvios. Olha como é interessante essa ideia de desvio, tá bom? Não tem nada de segredo nela, nada de muito complicado. Para ficar fácil para vocês, eu vou fazer o seguinte: vou fazer uma tabelinha aqui e vou dizer o seguinte, olha, a primeira coluna eu vou chamar de elementos X. Então nessa coluna aqui vai estar todos os elementos da nossa pesquisa. Então no caso vai estar o 1, vai estar o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9 duas vezes, certo? Olha aí. Então aqui está a nossa tabelinha com os nossos números bem organizadinhos. Nessa próxima coluna nós vamos colocar aqui uma coluna dos desvios. O que é o desvio? É você fazer cada um desses elementos menos a média, tá bom? Veja que é bem tranquilo, é bem fácil. Essa é a maneira da gente expressar o desvio. A distância dele para a média. E a distância a gente faz fazendo a diferença. Bom, vamos ver qual é a distância que o 1 está da média. A média, lembrando aqui que ela é 6, certo? Então a nossa média é 6. Então fica aqui 1 menos 6. Qual é o valor de 1 menos 6? Vai ser então menos 5. Olha. Então aqui nós temos o desvio que o 1 está em relação ao 6. Esse menos do 5 é só para dizer que ele está à esquerda da média, tá ok? É negativo porque indica a esquerda da média. Agora vamos ver a distância do 4 para a média. Então você vai fazer 4 menos a média, que é 6. Isso vai lhe dar menos 2.
ou seja, o 4 está a 2 unidades da média, mas também para a esquerda. A distância que o 5 está da média, então vai ser 5 menos a média, que vai dar então menos 1. Ou seja, o 5 está uma unidade à esquerda da média. Esse 6 aqui, qual seria a distância que ele está da média? Então seria 6 menos 6, que é a média, vai dar 0. Ou seja, esse 6 está exatamente no lugar da média, porque é a própria média. Vamos ver o 8. Qual a distância que o 8 está da média? Então vai ser 8 menos o 6, que vai dar 2. Ou seja, o 8 está 2 unidades para a direita da média. E o 9? Então vai ser 9 menos 6, que vai ser aqui 3. Como esse outro 9 é a mesma coisa, então vai ficar 9 menos 6, que dá 3 também. Joia? Bom, aí aqui tem uma coisa bem interessante, que é para você visualizar se acertou fazer esses desvios, tá bom? Se você acertou fazer os desvios, a soma deles tem que dar sempre 0, tá bom? Então deixa eu destacar esses desvios aqui, para a gente poder trabalhar com eles da seguinte forma. Olha só, o primeiro desvio foi o menos 5, o segundo menos 2, o outro menos 1, o outro 0, o 2, o 3 e o outro 3 de novo. Tá bem destacadinho agora aí. Experimente somar esses valores, tá bom? Para ver se vai dar 0. Se a soma dos desvios for 0, significa que está correto os cálculos. Combinado? Então eu coloquei o símbolo de somatório. Vamos verificar se dá 0. Vou somar primeiro os positivos. Aqui, ó, 3 mais 3 dá 6. 6 mais 2 dá 8. Agora a gente vai tirar os negativos. 8 somado com menos 1 vai ser 7. 7 somado com menos 2 vai ser 5. 5 somado com menos 5 dá realmente 0. Pronto. Veja só. Deu 0. Então significa que está corretinho o cálculo aqui, tá bom? Os nossos desvios estão corretos. Beleza. O próximo passo agora é criar uma nova coluna na nossa tabela com o quadrado desses desvios. Essa próxima coluna aqui, ela é representada assim: x menos a média, que são os desvios, elevados ao quadrado, tá bom? Por que isso aqui é importante? Justamente por essa característica da soma dos desvios dar 0, a gente não consegue tirar um desvio médio desses desvios, porque a soma dá 0, então se a soma dá 0, a média também vai dar 0, tá ok? Beleza, então a gente vai elevar esses desvios ao quadrado. Então aqui seria o que? O menos 5 elevado ao quadrado seria menos 5 elevado ao quadrado, vai ser o próprio 25. Tá vendo? Que essa ideia de elevar ao quadrado é para eliminar os negativos. O próximo aqui vai ser o menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Menos 1 elevado ao quadrado vai ser 1. O 0 ao quadrado é o próprio 0. 2 aqui ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado é 9. E o outro também 3 aqui ao quadrado vai dar também 9. Pronto. Aqui estão agora a soma, os quadrados dos desvios. E nós vamos somar novamente também esses quadrados dos desvios. Tá bom? Ele é importantíssimo para nós encontrarmos a variância. Vamos somar eles. Vou pegar do maior aqui, ó, 25. Vamos ir destacando o que a gente já somou. Vamos lá, vamos pegar o 25. 25 mais 4, 29. 29
mais 1 dá 30. 30 mais 4, 34. 34 mais 9 vai dar 43. 43 mais 9 vai dar 52. Então, essa soma dos quadrados aí vai dar 52. Vou colocar aqui, ó, 52. Se eu não fiz nada errado, está certo. Beleza, então nós já fizemos uma tabelinha aí bem organizadinha para vocês perceberem o caminho que vocês vão tomar para sair dos dados que vocês têm, calcular a média e chegar até a variância, tá bom? Agora vamos escrever a fórmula da variância, tá bom? Então funciona assim, olha, a variância, vou chamar ela só de var, tá bom? A variância, ela é a soma aqui, ó, esse somatório, deixa eu colocar aqui, fazer direitinho aqui para vocês. A variância é a soma de quem? De todos os quadrados dos desvios e dividido por n, onde esse n é o total de números que nós estamos trabalhando. Essa é a formulazinha da variância, tá ok? Bom, os cálculos que nós iríamos fazer aqui nessa fórmula já foram feitos basicamente aqui nessa tabela, tá bom? Onde é que eu tenho essa somatória aqui no numerador da nossa fórmula? Deixa eu destacar ela aqui também. Essa expressão todinha aqui de cima, ó, ela está aqui, ó. Tá vendo? Esse somatório do quadrado dos desvios já é essa parte em cima do numerador da nossa fórmula. Beleza? Então aí não vai ter problema nenhum para vocês. Sendo assim, a nossa variância aqui agora vai ser quem? Esse somatório aqui em cima já vimos que dá 52. E vamos dividir por n. Quem é o n? A quantidade de números que nós estamos somando, que no caso são 7 números. Tá, ok? Então vai ficar 52 dividido para 7. Fazendo uma continha de divisão agora, seria como aqui? Vamos lá, me ajudem aí. 52 dividido por 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 52? Então vai dar 7 vezes, né? Inteirinho, porque 7 vezes 7 fica 49. Então sobra ainda 3 unidades. O 3 não dá mais para dividir por 7. Vamos colocar um zerinho aqui e a vírgula aqui. Fica 30 dividido para 7 agora. E nesse caso vai dar o quê? 4, né? 4 vezes 7 é 28. 28 sobra 2 ainda. Não tem mais... não dá mais para dividir. Eu vou colocar mais um zerinho aqui. Vai ficar 20 dividido para 7. Que seria como? Seria 2 aí no caso, né? 2 vezes 7 dá 14. 14 para 20 ainda sobra 6. O próximo seria colocar mais um zero aqui, ficaria 60 dividido para 7. 60 dividido para 7 seria quanto? 7 vezes 8 dá 56. Então, acho que o 8 aqui vai ser perfeito. 8 vezes 7, 56, vai sobrar 4 e vocês vão percebendo que essa conta aqui não vai ter fim, certo? Pronto, então a nossa variância, ela está aqui nessa categoria 7,428. Bom, mas aqui no nosso programa, ele nos deu uma variância de 7,43. E por que a nossa deu 7,428, por exemplo? É porque está arredondado ali, isso. Eu pedi o Excel para arredondar para 2 casas decimais. Observe que na variância está com 2 casas, na média está com 2, na mediana também está com 2 e no desvio padrão também está com 2. Então a gente vai arredondar isso aqui para 2 casas decimais. Ou seja, esse 8 aqui, olha, vai ter que desaparecer. Como ele é maior do que 5, ele aumenta uma unidade aqui na casa anterior. Logo, arredondando, vai passar para 7,43.
beleza? É o que está aqui. Portanto, está corretinha a variância ali. E a gente conseguiu mostrar para vocês aqui que como fazer para poder chegar nela, qual é o caminho, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, 7,43, né? Arredondado aí para duas casas decimais. Pronto, galera, então já conseguimos o nosso elemento chamado de variância, beleza? Então aqui vai esse é o processo que vocês devem utilizar, tá bom? Vamos cuidar agora do desvio padrão. Qual é a maneira de calcular o desvio padrão? Bom, o desvio padrão depende da variância. Se vocês já chegaram na variância com clareza, conseguem chegar lá tranquilamente, o desvio padrão vai ser mais fácil ainda, tá bom? Vamos entender o que é o desvio padrão então. Vamos chamar ele assim de DP. Ó, DP, desvio padrão. Ele é nada mais nada menos do que a raiz quadrada da variância. Olha aí. Encontrados o desvio padrão, ou aliás, encontradas a variância, a gente vai tirar a raiz quadrada dessa variância e o resultado vai ser o desvio padrão. Então vai ser a raiz quadrada de 7,43, que vai dar para nós quanto? Vamos fazer o uso da calculadorinha aqui para andar mais ligeiro. Então olha só, raiz quadrada, vou apertar aqui, de 7,43. Vai dar o que aqui? Fiz aqui trocado, perdão. Vamos apagar aqui. 7,43 raiz quadrada. Tem que apertar depois. Olha aí, aqui deu 2,7258. Certo? Arredondando para duas casas decimais, primeiro veio esse 8 que aumenta uma casinha aqui no 5, vira 6. E depois aumenta, como o 6 é maior do que 5, para juntar para cá, para essa casinha do 2, vai virar 3. Então fica 2,73, que é justamente o que nós temos aqui, tá bom? Olha, então desvio padrão é mesmo 2,73. E está comprovado que a planilha acertou para nós todos os dados, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai deixar aqui esse vídeo gravado para vocês como o primeiro exemplo, tá bom? Vamos fazer um segundo exemplo com dados pares. Esse aqui foi um exemplo com 7 números. Sobrava um valor no meio ali para tirar a mediana. Agora a gente vai fazer um exemplo com valores totalmente aleatórios, tá bom? Vou pausar esse vídeo aqui, vou fechar esse vídeo, tá? Já chegando em 30 minutos, como a gente combinou de não fazer vídeos mais do que 30 minutos, tá bom? E aí vou fazer o outro com o segundo exemplo, e aí vai ser suficiente para vocês conseguirem realizar as atividades, combinado? Valeu, até o próximo vídeo.